Como muitos de vocês, eu gosto de formatos de mídia mortos, fitas, discos e cartões de mídia que poderiam ter se tornado onipresentes, mas morreram na videira. É fascinante pensar em como seria o mundo se qualquer um deles tivesse tido sucessor. E se o HD DVD tivesse decolado em vez do Blu-ray? E se o vídeo 8 tivesse substituído o VHS? Como deveria? Ah, sim, isso aconteceu. O vídeo 8, o formato que estava em um monte de filmadoras nos anos 80 e 90, era na verdade um formato de vídeo doméstico, como em filmes caseiros. Este é JFK de Oliver Stone, lançado em 2 pequenas fitas de vídeo 8. A Sony queria que isso acontecesse. Eles queriam que você fosse a locadora de vídeo e alugasse essas pequenas fitas, em vez das grandes fitas VHS que tínhamos desde meados dos anos 70, o que fazia muito sentido. Sua coleção de vídeos seria muito menor se estivesse nesses, em vez de VHS de tamanho normal, mas isso nunca aconteceu. Então há um futuro que nunca veremos. Mas cara, é fascinante pensar em como seria. Essa é uma das razões pelas quais sempre gostei de assistir Tecmo no YouTube. Ele tem sido uma grande inspiração para a maneira como faço meus vídeos. Mas ele também tem um enorme estábulo de formatos de mídia mortos, a maioria dos quais eu nunca ouvi falar. E com cada um deles é a mesma coisa. Você pensa, e se essas fitas cassete gigantescas tivessem se popularizado e tivéssemos essas em vez de CDs? Como seriam suas estantes de música? E um desses formatos era DVHS, que deveria ter se popularizado. Era um deck que gravava vídeo HD em fitas VHS, mas foi lançado em 1998 e não foi a lugar nenhum e desapareceu. E ninguém nunca teve uma fita de vídeo HD como resultado. Mas eles teriam. Nunca houve um herdeiro adequado para o trono do VHS. O VHS era a linguagem comum do vídeo de definição padrão. Todo mundo tinha um player e um gravador, e se você visse algo na TV, você poderia colocar isso em VHS, a menos que fosse protegido contra cópia. Mas de qualquer forma, na era HD, nunca tivemos nada parecido. Quer dizer, claro que você poderia obter um DVR, ou você poderia obter uma placa de captura para o seu PC. Mas isso não é o mesmo que apenas colocar uma fita, apertar o botão de gravar e obter basicamente uma cópia impressa do que você estava assistindo instantaneamente. Os DVHS poderiam ter herdado essa lenda, mas infelizmente não herdaram. Agora eu não tenho um desses decks. Eu sempre quis um, mas ao mesmo tempo estou meio entediado com eles porque eles são, afinal, digitais. Eu realmente não me importo com o digital. Quer dizer, não me entenda mal, a fita de vídeo digital foi benéfica para todos. Os consumidores adquiriram o Mini DV, que tornou suas filmadoras menores, de maior qualidade e mais fáceis de trabalhar. Eles adquiriram o Digital 8, que fazia a mesma coisa, mas nas fitas Mini de 8 existentes. E eles até adquiriram o HDV, que de fato permitiu que gravassem vídeo HD nessas mesmas fitas Mini DV. E infelizmente, chegou tarde demais e foi atropelado pelo DVD e Blu-ray praticamente ao mesmo tempo. Mas ainda era um formato muito bom. Os profissionais adquiriram ainda mais e melhores coisas, DVCAM, DVC Pro, HDCAM, Digital Betacam, Betacam, CTIS, todos formatos bem-sucedidos de uma faixa ou outra. E, de fato, alguns profissionais usavam fita de vídeo digital desde 1986 com o formato CMTT D1BME. Então, a fita de vídeo digital tem uma longa e rica história, e não nego que tenha sido extremamente útil, mas é meio chato. Claro que é impressionante como tecnologia se você realmente pensar sobre isso. Mas sejamos honestos, geralmente não é tão emocionante ver algo do passado fazer algo que você pode fazer agora da mesma forma, a menos que faça um trabalho pior. Se eu fosse, por exemplo, descobrir como conectar um computador Pentium 3 ao monitor 4K, isso poderia ser interessante por um tempo, e então ele se tornaria apenas um computador com um monitor 4K. Você provavelmente tem um desse. O que há para olhar? A menos que tenha feito um trabalho ruim. Se a imagem estivesse toda degradada e meio bagunçada, isso seria muito mais interessante, e você poderia passar muito mais tempo olhando para ela e brincando com ela. O problema com coisas digitais antigas é que elas realmente não fazem isso. Elas geralmente não se degradam quando estão funcionando. Está funcionando perfeitamente. Poderia muito bem ter sido feita no ano passado. Não há realmente nada para olhar agora. Quase todos os formatos HD que já existiram foram digitais, então todas essas reclamações se aplicam. Há algumas exceções, como Evision, Laserdisc, Tecmo. Fez um vídeo sobre um deles também, e você deveria ir assistir, porque eu nunca terei a sorte de conseguir um. Esses sistemas de Laserdisc de alta visão são raros como chifres de unicórnio. Mas há outra razão pela qual não estou tão interessado em ter um, que é que não posso colocar minhas próprias coisas nele. Eu simplesmente não consigo obter nenhuma satisfação com um sistema como esse, porque se você não consegue gravar suas próprias coisas, então tudo o que ele é um meio de assistir a um punhado de filmes dos anos 90, e se eu quisesse fazer isso, eu apenas os obteria em Blu-ray. Então imagine minha excitação quando descobri que existe um formato que atende a todos os meus requisitos. HD, analógico e gravável. No início dos anos 90, havia um formato que podia fazer tudo isso em fita VHS. Esse aqui é um dos decks que podem fazer isso. O formato é chamado WVHS. O W significa Y. A JVC tem um monte de definições para o que isso significa. É uma proporção de tela Y. É um padrão mundial. Terá amplas implicações para aplicações de fita de vídeo. Todos os termos bonitos, mas eles realmente o subestimam. Não é só sobre o vídeo ser amplo.
É sobre ser Full HD em 1993. Bem, este é um pouco mais tarde. É de 95, mas as especificações são as mesmas da versão de 93. Este usa uma resolução interna de 1125 linhas, permitindo gravar um sinal HD de 1035 primi ou 1080 primi, no que certamente parece VHS, certo? Esse número de 1125 parece um pouco arbitrário, mas na verdade é a resolução nativa do sistema japonês MUSE, que estava transmitindo conteúdo HD no Japão em 1989. Se você pode acreditar nisso, 1125 linhas era a resolução base do MUSE, e isso foi originalmente projetado para gravar o sistema MAR. Na verdade, a versão do mercado japonês tem conectores de entrada MUSE na parte traseira que se conectam a um decodificador especial. E só para esclarecer, este é um formato entrelaçado. Então, embora ele atualize a tela 60 vezes por segundo, ele armazena apenas cerca de 562 linhas a cada atualização. Mas é assim que a transmissão HD funciona até hoje, então ainda é bem impressionante. A máquina em si é linda, é uma fera grande, um pouco mais alto do que a maioria dos videocassetes de ponta já foram, vem com acabamento champanhe. Tem montes de entradas e controles. Embora a maioria deles seja típica de videocassetes de ponta dessa época, ele é equipado com todos os controles necessários para a edição básica de vídeo. Por exemplo, ele tem um controle de jog e shuttle. Ele permite que você avance quadro a quadro ou mova o vídeo para frente ou para trás em velocidade variável. Ele pode fazer dublagem de áudio. Ele tem marcas de índice de entrada e saída. Todos os tipos de coisas que você via em videocassetes caros da época, quase ninguém usava, mas que tecnicamente tornavam isso prático para a edição de vídeo. Além desses recursos, no entanto, a maior parte disso é como um videocassete normal. A metade superior do painel traseiro é dominada por uma coleção típica de portas de vídeo e vídeo composto de entrada e saída. E a maioria dos controles são os antigos padrões reconhecíveis. Reproduzir, pausar, retroceder para conectar toda a família. Há alguns interruptores extras aqui que permitem que você faça coisas, como desabilitar o controle remoto por algum motivo. Desabilite a redução de ruído para obter a visualização mais precisa durante a edição e distorcer o tempo e seria um recurso de ajuste incrivelmente específico com o qual apenas os maiores idiotas se incomodariam. Também é um deck VHS de definição padrão perfeitamente capaz. Eu o usei para assistir algumas fitas de anime dos anos 90. E parece fantástico, como qualquer outro deck VHS de modelo recente que usei aqui. Esta é uma das minhas fitas de demonstração favoritas. Costurando com Nancy aqui no PVM, você pode ver que o vídeo parece bom, exatamente como você esperaria de um deck VHS. A coisa mais atraente para mim são os recursos especiais de reprodução. Quando está pausado, este deck dá uma imagem estável e agradável. E usando os controles de jog e shuttle, eu posso cuidadosamente passar por uma fita e olhar quadros específicos, o que é algo que eu costumo fazer com fitas VHS, mas há muitos outros decks que podem fazer isso. Vamos ver o que tornou este especial. Na parte de trás, aqui embaixo, temos uma fileira de novos conectores. Entrada e saída de vídeo HD em formato componente. E então outra saída que parece suspeitamente um conector VGA. E de volta no painel de controle, há uma luz para HD e um botão para entrada HD. Você pode perder essas coisas. Você pode ver isso em um brechó e simplesmente passar por ele pensando que é apenas um deck SVHS comum. As poucas coisas que o fazem se destacar são apenas essas duas etiquetas minúsculas. E então, este pequeno marcador na frente, no canto, que por acaso diz ADDTD, você pode passar por isso e nunca saber o quão especial ele é. Mas é claro que isso não aconteceu. Eu sabia o que era, então comprei. E agora você sabe o que é, e todos nós queremos ver isso acontecer. Então como devo fazer? Devo comprar um monitor LCD e conectá-lo a essa coisa que parece uma porta VGA? Ou talvez conectá-lo a um scaler? Conectá-lo à minha TV OLED? Isso ficará ótimo, certo? Bem, talvez, mas não será muito representativo. Quero saber como era quando era novo. Bem, eu não tenho uma TV HD de 1995. Acho que ninguém tem uma funcionando neste momento. Mas conheço alguém que pode nos aproximar. Estou a caminho de Portland para visitar um amigo que tem uma televisão ideal para demonstrar este videocassete. Agora, é claro, não quero dirigir 192 milhas só para ver uma TV, mas por razões que ficaram aparentes, não posso levá-la para onde estou. Tenho que ir até onde ela está. Este é meu amigo Grant, e ele está lentamente entrando na tecnologia de vídeo antiga. Então, o que você tem? No momento, tenho uma coleção de RRPs de consumo variando em tamanho de pequeno a grande. E também tenho um tocador de Laserdisc e uma coleção de cerca de 100 Laserdiscs. Eu também costumava ter um Sony BVM, que era um lindo monitor de vídeo de transmissão multiscan, mas tinha 14 polegadas, o que era um pouco pequeno demais para eu usar regularmente. Então acabei vendendo. E estou esperando para encontrar o maior algum dia. Mas até que você encontre o BVM dos seus sonhos, você tem uma grande TV Sony Vega. Por que você não nos mostra? Tudo bem? É isso. Esta é a Sony KB30H Avacon, ou 420. É uma Trinitron CRT HD de 30 polegadas. Meu pai a comprou nova em 2004, mas decidiu fazer um upgrade e se livrou dela. E eu não suportava vê-la ir para um aterro, então a levei para minha própria casa. E quanto isso pesa? Pesa 150 libras. Então você está me dizendo que é um esqueleto em um túmulo agora? Sim, isso mesmo. Eu morri. E agora sou um fantasma, cuja alma está presa dentro desta televisão mal assombrada. Então o que exatamente você faz com esta TV agora? Agora, ela está principalmente vivendo no quarto.
Eu uso para assistir filmes à noite, assistir programas de TV. Às vezes, coloco vídeos do YouTube, esse tipo de coisa. Qual é a coisa mais antiga que você usou nesta TV? A coisa mais antiga que usei nela foi meu PlayStation 3. Vamos ficar mais antigos. É um 30 polegadas, 16:9 HD, 1080p CRT. Na verdade, há um monte deles feitos no final dos anos 90 e 2000 por todos os fabricantes diferentes. E o principal elemento que eles tinham em comum era seu peso incrível. Eu tive que carregar um desses subindo um lance de escadas até um apartamento uma vez, então posso garantir que muitos proprietários foram esmagados até a morte por ele. Isso não é muito contemporâneo ao videocassete. É cerca de 9 anos mais novo. Eu não consegui uma rádio DDIV de 1995. Eu nunca vi uma pessoalmente, e tenho certeza de que se visse, não funcionaria. Este, por outro lado, é recente o suficiente para continuar funcionando perfeitamente. Parece tão bom quanto uma tela de plasma. Quer dizer, uma TV 4 que arrasaria, mas pelo que é, parece tão bom quanto possível. O que significa que obteremos a melhor qualidade possível quando demonstrarmos nosso VCR por meio dele. Então isso é realmente ideal. Além das entradas usuais, antena, composto, S-vídeo, etc., este conjunto oferece componente HD e HDMI. Sim, isso é tarde o suficiente para que seja realmente um CRT com entrada HDMI. Aposto que você nunca viu um desses. Na verdade, no momento estamos olhando para um sinal digital, a saída de um Amazon Fire Stick conectado via HDMI, sendo exibida em uma resolução nativa genuína de 1920 por 1080, embora seja entrelaçado. O único modo que sei com certeza que esta TV fará em varredura progressiva verdadeira é 480p. Tudo mais que eu saiba é entrelaçado. Ele pode fazer alguns outros modos, mas eu tenho certeza de que não fará 1080p, embora aparentemente isso não seja um grande problema. O stick da Amazon não parece se importar, e Grant me disse que até mesmo o PlayStation 5 ainda produzirá 1080i se você conectá-lo a essa coisa para que você possa realmente jogar videogames novos nesta TV, o que é uma ideia maluca. Não consigo imaginar como é a situação da latência, mas ainda é muito legalê. Para efeito de comparação, aqui está o GameCube rodando a 480p e 480p, e parece fantástico. Quer dizer, vamos lá, é uma TV Sony de última geração, é claro que parece ótima. Viemos aqui para o HD analógico, então vamos dar uma olhada nisso. Aqui temos um PlayStation 3 rodando a 1080p e 1060, reproduzindo um Blu-ray. É entrelaçado, mas fora isso é vídeo Full HD. Pessoal, o negócio real é usar cabos componentes para extrair aquele último pedaço de largura de banda da transmissão analógica. Mas é streaming de um disco digital. É hora de ir um pouco mais longe. Queremos ver HD de uma fonte analógica. O JVC pode se conectar a um componente, assim como o PS3. Então vamos apenas mover os cabos. E agora precisamos de mídia. Então, onde se consegue fitas WVHS? Bem, não estou convencido de que você realmente poderia. Essa coisa teve uma vida útil tão curta que não sei se alguma mídia pré-gravada chegou às lojas. Tenho certeza de que o deck veio com alguma fita Demon. Essa é provavelmente a única coisa que alguém já teve. Mas não encontrei evidências de nenhuma outra mídia WVHS tendo sido vendida no comunicado à imprensa. Quando este programa foi lançado originalmente no ZEUA, a JVC disse que faria uma parceria com uma empresa que, por sua vez, faria uma parceria com a KCTS, a estação PBS de Seattle, para lançar alguns de seus programas na WVHS, mas não encontrei nenhuma evidência de que isso tenha acontecido. Não consigo encontrar nenhum recorte de notícias, nada disso. Na verdade, enviei um e-mail para a KCTS perguntando se eles tinham cópias, mas eles não conseguiram encontrá-las até agora. Então, não sei se isso realmente aconteceu. Suspeito que aquelas fitas demo que vieram com a máquina ou foram encomendadas diretamente da GVC são provavelmente a única mídia que já esteve disponível, além das virgens. Porque, afinal, qual era o propósito original do VHS? Qual foi sua maior conquista duradoura? Ele deixou as pessoas gravarem suas próprias fitas, e esta máquina não é diferente. Provavelmente não vai te surpreender. No entanto, saber que isso requer fitas especiais. Se você colocar uma fita VHS comum lá, ela nem vai mudar para o modo HD. Os requisitos de largura de banda são tão maiores que exigem uma formulação especial. Agora, o ideal é usar a mídia oficial da WVHS, que a GVC lançou com a máquina. Claro, isso é raro hoje em dia. Não é de surpreender que existam alternativas. A JVC diz que você pode usar a mídia para o sistema digital S deles, que era uma linha de filmadoras profissionais que gravavam vídeo digital em PEG em fitas do tipo VHS. Mas eu realmente consegui uma fita para esse sistema. Este DX34 diz digital essa ali. E eu tentei, mas a qualidade não era o que eu achava que deveria ser. E depois descobri que não era o que deveria ser. Então não tenho certeza se recomendo essas... Felizmente, no entanto, recentemente um monte de fitas WVHS reais apareceram no eBay. Então, eu peguei várias delas. Mas ainda há algumas lá em cima até esta gravação. Então, se você tem uma dessas máquinas, você deve pegar algumas delas o mais rápido que puder antes que elas desapareçam. Elas parecem bem diferentes de uma fita comum. Quase todos os VHS que já vi pareciam ter saído da mesma fábrica. Tinham as mesmas duas janelas, a mesma textura, o que você quiser. Estes, no entanto, são cinza em vez de pretos. A janela é uma única fenda estreita e as bordas são todas arredondadas. Eles também oferecem proteção extra para a fita. Há uma pequena tampa articulada que desliza por baixo dela. Quando você fecha a aba, muito semelhante ao design usado posteriormente no Mini DV, há também um interruptor de proteção deslizante direito em vez da aba de quebra que o VHS usa.
Caso contrário, no entanto, a fita em si não parece diferente, e você provavelmente ainda identificaria isso como VHS à distância. E, é claro, vendidos como virgens, mas eu magicamente os preenchi com algumas filmagens de demonstração. Então, vamos colocar isso e assistir a um VHS analógico HD. Para começar, vamos dar uma olhada em uma das minhas demos HD contemporâneas favoritas, Metamorfoses, uma produção da Sony lançada originalmente em laserdiscs de alta visão por volta de 1990. Não vou incluir o áudio aqui para evitar problemas de direitos autorais, mas recomendo fortemente que você clique no link na descrição para ver este vídeo na íntegra. É lindo, e a música é cativante, mas também já fica ótimo neste formato. Quer dizer, podemos definitivamente dizer que não é VHS. Se fosse, ficaria mais parecido com isso. Então, entre os dois não há competição, o que não é nenhuma surpresa. Não é difícil superar o VHS, mas este está fazendo mais do que isso. Parece fantástico, é colorido e detalhado, e já é um prazer assistir. A seguir, temos o ótimo vídeo América, que provavelmente muitos de vocês conhecem, porque acho que foi lançado para todos os primeiros formatos HD, em particular DVHS. Acho que saiu em HD Laserdisc também. Novamente, parece ótimo logo de cara, certamente melhor do que seria em VHS simples, onde falta um brilho considerável. Mas não parece apenas bom, parece fantástico. Até agora, WVHS está arrasando. A seguir, temos eu. Quem sabia que meu material estava disponível em formatos HD analógicos obscuros? Agora, este é meu vídeo recente sobre copiadoras portáteis, que é cerca de 28 anos mais novo do que a última demonstração que mostrei a você. Incluí isso para dar uma ideia de como o formato funciona como entrada moderna. Caso você tenha alguma dúvida sobre a qualidade das câmeras HD de 1995, não se preocupe se você não tiver um deck WVHS, eu também posso ter Vanilla. E mais uma vez, a comparação é risível. O formato HD certamente parece muito melhor. E honestamente, totalmente assistível. Comprei esse videocassete há quase 3 anos, e levei quase esse tempo para encontrar a mídia para ele. E passei todo esse tempo pensando, quando eu encontrar uma fita e realmente colocar conteúdo HD nela, ela vai me impressionar? Vai parecer HD? Ou vai parecer datado? Veja, eu sou alguém que se lembra de experimentar o Blu-ray pela primeira vez, vendo um filme em 1080p, em 42 polegadas na minha própria casa. Ser capaz de ver os poros e os rostos dos atores foi de tirar o fôlego. Foi impressionante. E tenho certeza de que em 1995 as pessoas tiveram a mesma reação a esse formato. Mas eu teria essa reação agora? Bem, tendo finalmente feito isso, a resposta é um retumbante sim. Parece excelente. Não parece uma tentativa inicial de HD. Parece apenas HD como o conhecemos. E parece ainda melhor, honestamente. Em uma tela LCD, o CRT introduz certas distorções na imagem e tem uma certa quantidade de cintilação, como os LCTs têm em um LCD. Esses elementos são removidos e parece realmente incrivelmente bom. Mas mesmo na época, parecendo assim, é perfeito. Não precisávamos de Blu-ray. Se tivéssemos acabado de comprar isso, as pessoas talvez nunca tivessem desejado Blu-ray. É tão bom? Não, sem dúvida. É bom o suficiente? Absolutamente. Se você estivesse apenas assistindo a um filme para assisti-lo neste formato agora, ficaria satisfeito. E mesmo que por pixel peeping possamos determinar que isso não é tão bom quanto o Blu-ray, não acho que isso realmente importa. Para muitas pessoas, se não a maioria, a qualidade objetiva de um formato de vídeo não é tão importante. Mas acho que todo mundo aprecia os grandes saltos. Do VHS para DVD, para Blu-ray, para HD Blu-ray. Essas são grandes melhorias na qualidade que acho que quase todo mundo aprecia. Mas além dessas enormes diferenças de ordem de magnitude, os detalhes realmente não importam. Contanto que algo seja 1080, geralmente fico feliz com isso, e acho que a maioria das pessoas é como eu. Então, embora eu possa, e vá mostrar a você que isso não é tão bom quanto uma versão digital HD de um filme, acho que pelos padrões de qualquer época, isso ainda é uma grande conquista. E aí, ninguém estava espiando pixels em 1995 de qualquer maneira, porque não havia computadores para fazer isso com essa resolução. Mas sejamos maldosos e tratemos isso como um formato moderno. De qualquer forma, vamos começar com a metamorfose. No lado direito, aqui está a filmagem com a qual comecei. No lado esquerdo, está a gravação diretamente da tela da TV. Claro, parece diferente imediatamente porque os CRTs são muito difíceis de gravar, e este não está nem perto de ser calibrado em cores. Além disso, não tem ideia de qual é a resolução efetiva real, então isso não é representativo do que a fita está gravando internamente. Mas ainda assim, está claro que está renderizando detalhes finos, mesmo nesta tela. É de longe melhor do que o VHS jamais pareceria para comparação. Aqui está o vídeo diretamente da própria fita, WVHS, emitido por componente e então redigitalizado. Isso deixa bem claro que a resolução da TV em si é um fator limitante. As imagens reais armazenadas na fita parecem incrivelmente claras, embora não sejam perfeitas. Os cílios das modelos são menos bem definidos, e a imagem inteira tem uma leve mancha horizontal, mais visível ao redor do logotipo da Sony no canto. Rate America também parece ótimo, embora a diminuição característica no contraste, que é meio que transportada, do VHS atinja um pouco mais forte em alguns lugares. Algumas cenas são reconhecidamente não tão visceralmente exuberantes e impressionantes quanto o vídeo original. Outras cenas parecem boas, e elas têm todas as cores, detalhes e impacto que este vídeo deveria ter.
especialmente se você olhar para a versão redigitalizada. Embora a fita esteja alterando a imagem, ela realmente não está atingindo-a com tanta força. Olhar para o meu vídeo, por outro lado, é consideravelmente mais decepcionante, e não tenho certeza do porquê. Embora seja assistível, parece que tem uma diminuição tangível na resolução. Parece apenas menos detalhado. Meio ruim, na verdade, e não sei porquê. Nem mesmo o vídeo redigitalizado parece tão bom para mim. Está faltando algo que não consigo descrever. Pode ser que este vídeo dependa de partes do espaço de cores que este formato não consegue renderizar tão bem. Ou algum outro fenômeno que eu realmente não saiba. Finalmente, tentei transferir alguns minutos de alguns filmes recentes do Blu-ray. Um live action, um animado. Não tem filmagem original, para. Compare com aqui. Então fazer Blu-ray é uma chatice. Mas aqui está a tela da TV e o vídeo redigitalizado. Pelo menos a mídia que mostrei até agora foi feita para ser encarada e examinada como forragem de pixel, antes mesmo de termos cunhado esse termo. Mas não é isso. Elas são apenas mídias comuns e imperfeitas que você deve sentar e aproveitar, não desmontar. Afinal, é isso que devemos fazer com essa tecnologia. Eu não escolhi exatamente as melhores cenas de demonstração de John Wick 3. Essas são bem escuras, mas lembro de ter tido problemas com filmes VHS antigamente porque não conseguia ver todos os detalhes na área escura. Então isso parece ser um problema menor aqui. Ao assistir a um filme comum, a qualidade da fita parece basicamente perfeita. Se eu pauso, parece bem áspero, mas em movimento fica ótimo. Legend of Korra é, claro, o oposto exato de John Wick, com suas cores intensas e brilhantes. Outras filmagens de teste me fizeram pensar que esse formato tinha problemas com grandes áreas de cores planas, mas o cel shading parece se manter bem. Filmes animados sempre levaram a pior com videocassete, mas ainda estou impressionado com o quão bom isso parece. Nenhuma das minhas gravações faz justiça a isso, mas pessoalmente, esses dois filmes parecem estar sendo reproduzidos em Blu-ray. Para uma perspectiva extra, aqui está parte dessa filmagem, direto do videocassete, mas exibida em um monitor muito mais novo. Veja que a porta que parece uma VGA na parte de trás do deck é realmente VGA. A JVC a incluiu porque monitores de computador de alta resolução eram muito mais acessíveis do que televisores HD em 1995, e a preços muito mais razoáveis. Um LCD moderno funcionará muito bem neste deck, e a imagem parece quase a versão redigitalizada de antes. O circuito de saída neste videocassete é definitivamente o melhor que a GVC conseguiu gerenciar, embora eu não tenha certeza se isso aparece na gravação aqui. Acho que, embora essas perspectivas mostrem que o WVHS não é comparável a um formato digital, ele está mais próximo do que você esperaria. E parece provável que ele tenha superado qualquer tecnologia de exibição que estava disponível quando chegou ao mercado. A TV definitivamente parece ser o fator limitante aqui. Então, eu diria que com base em todas essas perspectivas, isso parece quase o que você esperaria que o HD analógico parecesse. Quer dizer, poderia ter parecido terrível ou poderia ter parecido assim, mas não poderia ter parecido muito melhor. Há alguma degradação. Há um tipo de listras horizontais que você pode ver, particularmente em áreas de cor sólida. E o contraste e a cor têm gamas meio limitadas, muito parecidas com as que você vê com VHS. Realmente parece muito com VHS que são HD, ou pelo menos VHS que são HD. Não poderia ser descrito melhor. Parece exatamente como deveria. Muito parecido com o VHS. Embora esses problemas estejam lá, eles não são particularmente impressionantes. Quer dizer, assistimos milhões e milhões de filmes em VHS e estamos sempre felizes com isso. Isso é bem parecido. Não é perfeito, mas certamente é bom o suficiente. No entanto, há uma qualidade, uma forma de degradação que realmente é perceptível e parece ser uma qualidade do formato. E não sei bem o que está causando isso. Se dermos zoom e diminuirmos a velocidade da imagem e olharmos de perto, objetos em movimento geralmente têm uma espécie de imagem residual brilhante seguindo. Mais ou menos como o manto de Alucard em Symphony of the Night. The Night. Acho que essa é uma qualidade intrínseca do meio, e tenho algumas teorias sobre o porquê disso, mas estou preocupado que possa ser um efeito da minha cadeia de produção. E agora, provavelmente seria um bom momento para contar como consegui colocar o vídeo nessas fitas. Eu poderia analisar essas imagens o quanto quisesse, mas isso não nos diria realmente o quão boa essa coisa é porque essas não são mídias produzidas comercialmente. Se alguém quiser me enviar uma fita como essa, ficarei feliz em copiá-la, mas não consigo nenhuma agora. Então tive que descobrir meu próprio método para colocar mídia nessas fitas, e não é o processo mais limpo. Fiz isso reproduzindo vídeo em um laptop conectado a um Scaler HDMI que o converteu em vídeo componente 1080x1060, que eu alimentei no videocassete. E para obter a filmagem copiada, então alimentei a saída componente do videocassete de volta no Scaler, e capturei via HDMI novamente. Então, essa filmagem não é analógica há muito tempo. E esta é pelo menos uma conversão de terceira geração, já que eu obtive esses vídeos do YouTube na maior parte. Então não estamos nem perto dos verdadeiros limites da mídia. No entanto, em minha defesa, o DVD ou VP30 é um scaler muito bom, e a saída bruta, alimentada em um monitor, parece quase indistinguível do HDMI. Não consigo ver as trilhas se conectar o VP30 diretamente em um monitor, e acho que consigo vê-las se reproduzir os WVHS no mesmo monitor. Então, tenho quase certeza de que isso é algo que o deck está fazendo, não o Scaler. Ainda seria legal testar com algum vídeo que não tenha passado por tantas conversões. Então, trouxe minha filmadora profissional Sony, que é digital por completo, mas produz vídeo 1035 Premiere HD por componente analógico. Então vamos ver como fica. Se isso se parece com meus testes anteriores, parece muito bom.
Em geral, está no mesmo patamar, e não é muito melhor do que a filmagem digital bruta que esta câmera está capturando. Que é esta aqui. Agora, para ser claro, isso não é Full HD 1920 por 1080, é apenas cerca de 1440 por 1035. Então, embora este não seja necessariamente o melhor teste, o ponto é que a maioria das coisas que eu poderia colocar nesta fita saem parecendo muito com o que eram quando entraram, o que é realmente tudo o que você pode pedir. Eu acho que no final, estas demos são bastante representativas do que este formato pode fazer. Eu acho que fui justo com ele, e passou com louvor. E mesmo que não parecesse impressionante para os nossos padrões modernos, ainda é inegavelmente super legal. Quero dizer, é vídeo HD em fita analógica. Como isso não pode ser incrível? Claro que é difícil mostrar o quão impressionante isso realmente é. Parece que funciona. As fitas parecem fitas, e você não consegue ver a maneira inteligente como as informações estão sendo armazenadas nelas. Claro, eu realmente não entendo como as informações estão sendo armazenadas nelas. A JVC nunca publicou nenhuma informação sobre como essas coisas funcionam. Não acho que tenha ficado lá fora por tempo suficiente para que esse tipo de panfleto circulasse. Então, se já foi lançado, ninguém parece ter. Na verdade, a única maneira de encontrar informações concretas sobre como o WVHS funciona internamente foi comprando um manual de serviço de um modelo anterior. Agora, ele contém muitas informações, com certeza, mas muito disso é inescrutável, e há diagramas por toda parte que parecem misticismo e runai. Mas acho que depois de estudar por alguns dias, entendi o básico. Então, vou me despedir do meu amigo, levá-lo para casa e explicar como acho que essa coisa funciona. Essa coisa é realmente uma conquista. Mas como eles fizeram isso? Eles poderiam ter rodado a fita mais rápida, maior largura de banda, isso resolveria o problema. Mas isso meio que vai contra o legado do VHS. É bem aceito que o VHS venceu a guerra dos formatos em primeiro lugar por ter o maior tempo de execução, de 3 a 4 horas, em seu primeiro lançamento. Segundo a lenda, isso significava que você poderia gravar um jogo de beisebol médio nele, e esse era o alvo que a JVC almejava. Não consigo imaginá-los recuando disso com os WHS lá, e de fato não recuaram. O maior tempo de execução que você conseguiu no lançamento inicial do formato foi de 3 horas, então não é tão longo quanto o VHS. Mas ainda assim, eles não podem estar rodando a fita muito mais rápido que o VHS. Eles não chegariam nem perto disso. Deve haver algum tipo de trapaça em andamento. O folheto da JVC para este deck diz que ele usa integração de compressão de tempo para armazenar sinais de luminância e cor de componentes compensados. É pelo tempo em partes alternadas da trilha de vídeo. Isso não fez muito sentido para mim no começo. Então tive que ir pegar o manual de serviço. E depois que li, meio que entendi. Mas não realmente. Tive que voltar e me atualizar sobre os conceitos básicos de como a gravação de vídeo componente em fita poderia funcionar. Em sua essência, um sinal de TV analógico no ZWA começou sua vida como 3 componentes separados. Você adiciona a luma, também chamada de luminância, ou Y representa o quão brilhante é cada ponto na imagem. Então, quando adicionamos cor ao sistema, introduzimos 2 outros sinais chamados PB e PRE. Eles representam a diferença entre a luminância e os componentes azul e vermelho de cada ponto na imagem, e juntos são chamados de sinais de crominância, ou croma. Idealmente, sempre teríamos armazenado e transmitido esses sinais como todos os 3 componentes separados. Mas como isso requer 3 vezes mais largura de banda, nunca fizemos dessa forma. Em vez disso, as transmissões de TV sempre combinam todos os 3 sinais em um único sinal. E então, a TV que está recebendo pode separá-lo e tentar reproduzir os componentes originais. Ela nunca faz isso perfeitamente, mas é bom o suficiente, certo? Esse sinal, antes de ser transmitido ou depois de ser demodulado, ou quando é enviado entre seu videocassete e sua TV, é conhecido coloquialmente como um sinal compostor. Os equipamentos de consumo só usaram composto por décadas. Não havia muito sentido em oferecer algo melhor, porque o que quer que você estivesse recebendo ou armazenando só falava compostor. Então, se você transmitisse como componente, ele seria simplesmente esmagado de volta na outra extremidade. Atualmente, quando os consumidores começaram a comprar equipamentos que pudessem produzir um sinal de qualidade mais alta, começamos a obter interconexões de componentes em TVs, DVD players e coisas do tipo isso. Mas isso foi bem nos anos 90. Por décadas antes, no entanto, os profissionais precisavam transmitir sinais em qualidade mais alta para que não houvesse degradação ao movê-los pelo estúdio ou entre os decks de edição. E, de fato, esses decks de edição precisavam ser capazes de salvar esse sinal de componente intacto. Se eles simplesmente o reduzissem para composto quando colocassem na fita de vídeo novamente, isso não teria feito bem a ninguém. Então, o mercado profissional tinha fita de vídeo componente já em 1982, com o formato Betacam da Sony. Pode ter havido outros formatos de componentes profissionais, mas o que eu conheço é o Betacam. Este é o Betacam. Parece muito idêntico ao Betamax, mas onde o Betamax armazena um sinal composto, este armazena um componente. E se você estiver prestando bastante atenção, pode estar começando a pensar que isso parece algo muito difícil de fazer em uma fita. A fita de vídeo armazena o vídeo como uma série de faixas diagonais paralelas de fluxo magnético em uma máquina VHS, por exemplo. Cada uma dessas faixas contém uma tela cheia de informações de vídeo, é completamente independente. Conforme a cabeça passa por ela, ela preenche a tela inteira com uma imagem. Isso funciona porque é um vídeo composto, então todas as informações que você precisa podem ser armazenadas em uma trilha.
Mas para componente, você não precisaria armazenar 3 trilhas. O que parece realmente difícil mecanicamente, você teria que armazenar uma, duas. A cabeça teria que ler 3 trilhas de uma vez ou dar a volta 3 vezes para ler uma tela cheia de vídeo, o que parece realmente estranho. E com certeza, o Betacam não armazena o vídeo em 3 trilhas separadas, mas o armazena em 2. O tambor tem 2 cabeças em 2 alturas diferentes e toda vez que ele dá a volta, ele lê 2 trilhas simultaneamente. Agora isso é bem louco, mas ainda são apenas 2. Onde conseguimos a terceira? Bem, é aí que as coisas ficam malucas. Uma trilha armazena o componente Luma como você esperaria, enquanto a outra trilha armazena ambos os componentes Chroma, mas não misturados. Eles são armazenados separadamente em sua totalidade, usando uma técnica que a Sony chama de multiplexação, por divisão de tempo comprimido. A ideia é que enquanto o Luma está sendo gravado normalmente, os 2 sinais Chroma são comprimidos no tempo para que se movam 2 vezes mais rápido do que um pode ser escrito seguido pelo outro, na mesma trilha, na mesma distância do sinal Luma, a distância do sinal Lum. Dessa forma, você tem todos os 3 no mesmo lugar, e pode ler todos os 3 simultaneamente, continuamente, usando apenas 2 trilhas. Claro que agora os sinais não estão sendo gravados ao mesmo tempo, o que parece ser um osso duro de roer. A solução é assim. Durante a reprodução, conforme a cabeça lê as 2 trilhas, o sinal Luma está sendo alimentado em uma linha de atraso analógica, essencialmente um pedaço de fio extremamente longo, que leva muito tempo para um sinal viajar. Então, enquanto o sinal Luma está circulando por esse fio, a cabeça pode pegar o PD e o PR do Chroma e alimentá-los em suas próprias linhas de atraso. E tudo isso é cuidadosamente coreografado para que todos saiam no mesmo momento exato e possam ser reintegrados. Como eles desfazem a compressão de tempo? Boa pergunta. Não tenho ideia. Tudo isso foi feito com componentes analógicos em 1982, e é um completo mistério para mim como eles conseguiram. Agora, o nome desse processo, multiplexação por divisão de tempo comprimido, soa muito perto da integração de compressão de tempo da JVC, e eles têm algumas coisas em comum. Eles estão adotando uma abordagem semelhante para o problema, mas a da JVC é consideravelmente diferente. Também é muito complicado, e acho que realmente não entendo como funciona. Então, considere isso mais como uma visão geral do que uma explicação técnica real. O sistema JVC também usa 2 trilhas paralelas. Se você olhar bem de perto o tambor de vídeo no videocassete WVHS, você pode ver as 2 cabeças lado a lado. Elas parecem estar no mesmo nível, mas eu acredito que elas realmente estão separadas um pouquinho verticalmente. Os componentes são divididos nas trilhas, mas diferentemente do Betacam, o sinal Luma é entrelaçado novamente, e metade das linhas são colocadas na primeira trilha, com a outra metade na segunda trilha. Então, uma vez que o Luma é feito, o PB e o PR são ambos escritos logo atrás dele. Então isso é muito parecido com o Betacam, só que meio que girado 90 graus. A JVC diz que eles fizeram isso para que o Chroma e o Luma nunca precisassem ficar próximos um do outro, na fita. Agora, é estranho que eles precisassem fazer isso, e a Sony não. Mas eu estou supondo que é porque a resolução e a largura de banda do WHS são muito maiores do que a definição padrão, que eles tiveram problemas de diafonia, com os quais a Sony não teve que lidar com beta também. Mas é a mesma ideia básica. No final, você pega os 3 componentes e os armazena em 2 trilhas, armazenando-os em sequência de tempo, e em seguida, reintegrando-os no circuito. No entanto, por qualquer motivo, talvez apenas porque a tecnologia melhorou, ou talvez porque era difícil fazer tudo isso no domínio analógico, a JVC não faz isso com circuitos de atraso de tempo. Eles fazem tudo em um computador. Cada deck WWAS que a JVC produziu lê o sinal, coloca-o em um computador, faz um monte de processamento nele, e em seguida, reconstitui uma imagem analógica para cuspir a parte de trás. Então você nunca pode realmente ver o que está realmente na fita. Ao contrário de um videocassete dos anos 1970, onde o sinal que sai do conector composto é basicamente o que está na fita. Colocado em um amplificador, a saída disso é basicamente apenas uma placa gráfica de computador. O sinal do componente é gerado a partir de um bitmap digital e um buffer de quadro. É provavelmente por isso que a JVC colocou uma porta linear nele. Porque converter de um bitmap e um buffer de quadro para RGB não é mais difícil do que convertê-lo para componente, mudando-o para um formato completamente diferente. De qualquer forma, é daí que eu suspeito que os artefatos de movimento que mencionei antes estão vindo. Os algoritmos nessa coisa são provavelmente bem complexos. E eles aparentemente aplicam um monte de coisas chamadas ênfase. Um termo que eu realmente não entendo, mas entre elas está algo chamado ênfase temporal, e parece usar os dados de um quadro para fazer algo no próximo quadro, para fazer algo no próximo quadro. Além disso, esse formato foi baseado no sistema japonês MUSI. E se você ler sobre isso, ele também usa algo chamado integração de compressão de tempo. Embora, pelo que eu pude perceber, pareça um pouco diferente da abordagem JVC, mas ele também usa algo chamado compensação de movimento vetorial, que eu acho que soa muito como a previsão de movimento que é incorporada em codecs de compressão digital. E eu suspeito que há algo semelhante acontecendo aqui. Então talvez isso tenha herdado os artefatos de movimento do museu. A natureza altamente computadorizada dessa coisa provavelmente também é responsável pelas coisas muito estranhas que acontecem quando o sinal não é o que ele espera. Vou avisá-lo que haverá algumas luzes piscando na tela em um momento aqui. Porque às vezes, quando a cabeça sai do final do sinal gravado e para o nada, ela começa a explodir esses retângulos coloridos na tela em uma velocidade estonteante. Não sei o que pode estar fazendo. Quer dizer,
Ele deveria estar lendo nada ou talvez estático, mas por algum motivo está surgindo com essas formas geométricas. E não tenho nenhuma explicação para isso, exceto que os algoritmos nessa coisa são tão sofisticados que estão essencialmente fazendo algo como um sonho profundo de IA, e vendo que eles acham que são formas onde não há nenhuma. Da mesma forma, às vezes, quando eu pauso, obtenho um quadro congelado bem claro. E às vezes, obtenho essas imagens estranhas corrompidas com partes desconexas, ou elas têm listas coloridas, ou algo assim. E eu realmente não sei o que pode estar causando isso. Há muitas outras coisas que não sei sobre esta máquina, como por que ela não converte entre formato. Se você colocar um VHS HD, ele não fará a saída pelos conectores compostos. Se você colocar um VHS comum, ele não fará a saída pelos conectores HD. Eu sei que dimensionar vídeo é difícil, mas mesmo em 1995, tenho certeza de que isso deve ser prático. Se tudo estiver sendo alimentado em um buffer de quadros, eles devem ser capazes de dobrar a linha ou descartar a linha conforme necessário para aumentar e diminuir a escala. Agora, uma explicação é que em 1995, isso era mais difícil ou produzir uma imagem de qualidade inferior do que eu penso. Mas outra explicação possível é que os componentes VHS e WVHS desta máquina não têm nada a ver um com o outro. Talvez haja um deck WVHS e um deck VHS, e eles dificilmente se tocam, exceto por compartilhar alguns componentes. Talvez o buffer de quadros nunca seja usado para VHS, e talvez o lado WVHS não tenha uma saída de vídeo composto. Esse tipo de questão existencial sobre o espírito da máquina realmente nos leva a outra mais importante. Esse vídeo é um clickbait? Isso é realmente um gravador HD VHS? Podemos chamá-lo assim de boa fé? Pense nisso. Ele nem tenta gravar HD em fita normal, e as fitas que ele quer não cabem em um videocassete normal. Então, se eu não posso colocar isso em uma máquina VHS, de que forma é VHS? Além do shell ser superficialmente semelhante, você sabe, os eixos e a fita estão no mesmo lugar. Não há realmente nada de VHS nisso. Então, provavelmente uma maneira melhor de pensar nessa máquina é um formato personalizado que usa um shell compatível com VHS para que possa ser construído em um player de hibridização que suporte tanto esse formato novo e não relacionado quanto o formato legado, para que as pessoas possam realmente comprá-lo. Todas as tentativas de substituir o VHS falharam, eu acho, porque as pessoas não estavam dispostas a se livrar de seus videocassetes. Se a JVC abordasse o mercado e dissesse: "Ei, temos esse novo formato HD legal, mas você tem que comprar um deck desse tamanho que não reproduz VHS", ninguém teria comprado um único porque ninguém estava disposto a ter isso ao lado de seu videocassete. Então, em vez disso, acho que a JVC tomou a decisão muito sábia de colocar esse formato dentro de um shell mecanicamente compatível para que pudessem construir um deck VHS no mesmo chassi, para que as pessoas pudessem comprar uma unidade e reproduzir os dois formatos nela. Então não é VHS. E é difícil até mesmo chamá-lo de analógico. Quero dizer, claro, o sinal armazenado na fita, até onde eu pude perceber, usa níveis variados de fluxo magnético, não apenas dois. Você não pode chamá-lo de digital com certeza, mas ele não age muito analógico. A máquina é muito digital e trata o sinal na fita como uma espécie de sinal digital temporariamente embaraçado. Tudo sobre isso são algoritmos, buffers de quadros e bitmaps. E é o único analógico onde ele absolutamente tem que estar. Mas ainda é legal, quero dizer. Esta é uma daquelas tecnologias que foi criada a um custo incrível para preencher uma lacuna que a empresa pensou que só existiria por um período muito curto. A JVC provavelmente pensou que o HD chegaria em meados dos anos 90 e que, quando o mercado estivesse realmente pronto para comprar essas coisas, eles as teriam substituído por uma tecnologia muito mais avançada que estaria disponível naquela época. Eles só queriam levar isso ao mercado, para que pudessem ser os primeiros a comercializar, para que seu nome pudesse ser divulgado, para que as pessoas pensassem neles como o pessoal do HD. A transição para o HD veio muito mais tarde do que qualquer um esperava. Sabíamos que o HD chegaria no final dos anos 80, e em meados dos anos 90 fabricantes, emissoras e estúdios, todos pensaram que o teríamos por volta de 1999. E em vez disso, devido a uma comédia de erros, isso não aconteceu de fato até meados dos anos 2000, e a maioria das casas não tinha uma HDTV até o fim dos anos 2000. Ninguém poderia ter previsto isso. Enquanto isso, a tecnologia digital progrediu muito mais rápido do que qualquer um poderia esperar, enquanto a compressão digital no começo dos anos 90 era limitada a coisas como MPEG, o que é bem triste. Em meados dos anos 90, tínhamos DV, que é bem eficiente, e no fim dos anos 90, tínhamos MPEG 2, que era muito eficiente, e podia ser comprado em implementações de hardware barata. De repente, o vídeo digital se tornou muito mais viável. Essa coisa parecia ridícula, e a JVC rapidamente reciclou a ideia de fazer DVHS. Na verdade, eles até venderam um aparelho de DVHS no mesmo chassi que esse. É realmente o que essa máquina queria ser, mas não poderia ser em 1995, se qualquer um desses formatos tivesse decolado. DVHS teria sido preferível, é claro. Mas mesmo quando foi lançado em 1998, ainda não havia realmente nada para colocar nele. E quando surgiu o vídeo HD para gravar, os consumidores já estavam viciados em mídias não graváveis, como o DVD, e estavam prontos para simplesmente abandonar a gravação em casa para sempre, que foi o que fizeram.
Mas se houvesse vídeo HD em 93, se a JC tivesse convencido as pessoas a comprá-los, e então houvesse algo para gravar neles, eles teriam proliferado como fogo e ninguém teria desistido. Assim como eles se recusaram a desistir do VHS bem na era do DVD. Mesmo que fosse pior em muitos aspectos, teria sido pelo menos muito mais democrático. E ei, não sei se deveria ser assim, mas não consegui encontrar nenhuma proteção contra cópia aqui. Eu consegui ripar filmes de Blu-ray com essa coisa, o que você não deveria conseguir fazer. Honestamente, embora esta máquina seja linda e uma grande conquista, não sei se ela seria um produto sério. É uma pena que o canto do cisne do vídeo analógico, como ele é, tenha morrido assim, em um formato esquecido que ninguém nunca comprou. Se alguém aí tiver alguma mídia para esta coisa que você gostaria de me enviar para ripar, eu adoraria fazer isso. Qualquer coisa que eu possa fazer para lembrar os últimos momentos do vídeo analógico no mercado de consumo, eu adoraria fazer, mas não acho que vou conseguir nenhuma mordida. Acho que isso nunca aconteceu. Se você gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se. Deixe-me saber que você gosta desse tipo de coisa. Lembre-se de ativar as notificações porque eu envio regularmente. Se você realmente gostou deste vídeo, considere me apoiar no Patreon. Estas são algumas das pessoas que estão fazendo isso agora, e eu sou muito grato por sua ajuda, porque não posso pagar por esse tipo de coisa. Caso contrário, comprar a máquina, as fitas e assim por diante custa bastante dinheiro. Então, sou grato a todos eles e a todos os outros que estão me apoiando. E sou grato a todos os outros por assistirem a este vídeo.